Feliz Ano Novo! Estamos em 2026 e para começar literalmente com o pé direito, Checkup selecionou alguns dos bons momentos de 2025. Confira, Checkup está no ar. Checkup Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. É inegável o papel da tecnologia em tudo aquilo que acontece na saúde, mas nada se compara à velocidade daquilo que tem sido incorporado nos últimos anos. Saúde digital, medicina de precisão, os avanços em pesquisa, robótica. E para falar sobre esse assunto, Checkup convidou o presidente do Hospital Israelita Albert Einstein, Dr. Sidney Kleiner. Por que tanto receio de uma eventual desumanização? Você não acha que existe uma interpretação equivocada a respeito disso? Eu acho que é totalmente equivocada quando você considera que a inteligência artificial generativa, porque é ela que veio para dar esse receio, quando existe uma ameaça de que ela vai tomar o emprego de um médico e a partir de agora você vai ser tratado por um algoritmo. Óbvio que isso não vai existir. A medicina é uma ciência de relacionamento humano. E o que a tecnologia, a inteligência, ela é capaz de dar? Condições melhores para o relacionamento humano e condições melhores para que eu seja um melhor profissional ou para que eu ofereça um tratamento melhor que aquilo que nós falamos de meio. Então, eu não tenho dúvida que a inteligência ampliada ela vai dar a condição do profissional de saúde exercer melhor. Um exemplo, uma tomografia, quando acoplada a uma inteligência correta, ela pode ser adquirida num tempo menor, menos risco para o paciente ficar exposto a uma atuação de um contraste, é menos oneroso para a instituição, porque ela vai girar exames mais rápido e eu vou poder ter um diagnóstico talvez de uma forma muito mais ágil. Mas em hipótese alguma, a tecnologia, ela vai poder, a inteligência ela vai poder executar algo sem a supervisão ou sem a participação do ser humano. Ela é uma inteligência que dá ao ser humano a capacidade de ser mais inteligente e não de substituí-lo. Na verdade, assim, o medo de que o emprego seja substituído por tecnologia, ele acaba no sentido de que com a inteligência aumentada eu posso exercer qualquer emprego. Eu não preciso ser só cirurgião, porque se tiver uma inteligência que me ajuda a ser um gastro clínico especializado em outra área, eu posso ser também, ela vai me ajudar, é fato. E a experiência vai sendo obtida também para mim e para a própria tecnologia. Isso já está acontecendo. Você já pensou ou até mesmo teve medo de ser operado por um robô? A integração da inteligência artificial e da robótica na medicina acontece há alguns anos e é uma grande inovação em procedimentos cirúrgicos, exames e diagnósticos. A enfermeira sênior de cirurgia robótica do Einstein, a Isabela Bueno, explica como a utilização de robôs em procedimentos cirúrgicos ajuda na precisão das cirurgias e um melhor resultado dos procedimentos. Estamos aqui em uma das salas de cirurgia robótica do Hospital Albert Einstein. Temos aqui o robô de cirurgia robótica, que faz cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia cardíaca, cirurgia torácica, cirurgia do aparelho digestivo, coloprocto, urologia e ginecologia. Ele não funciona sozinho. Então, o cirurgião ele precisa sentar no console, fazer todos os comandos e aí sim o robô replica os comandos dentro do paciente. A cirurgia robótica propriamente dita, ela é uma tecnologia inovadora comparada com a cirurgia de videolaparoscopia ou referente à cirurgia aberta, e nós conseguimos trazer muitos benefícios para o paciente. As incisões elas possuem um tamanho de 5 a 8 milímetros, então é bem pequenininha, o que causa menos dor no pós-operatório e faz com que o paciente volte às suas atividades diárias muito mais rápido. Nós temos um corpo clínico de cirurgiões que fazem a cirurgia robótica aqui dentro do nosso hospital muito vasto, então nós temos cirurgiões de diversas especialidades que fazem
a cirurgia robótica aqui dentro. Inclusive, nós ensinamos cirurgiões de outros locais e de outros países para iniciar a cirurgia robótica no país deles. Então, nós temos algumas pós-graduações em cirurgia robótica, em que o cirurgião faz toda uma parte teórica e depois vem fazer a parte prática conosco. E temos também a consultoria, em que o cirurgião faz toda essa parte de capacitação conosco e depois nós vamos para o país deles para ajudá-los a implementar o programa de cirurgia robótica no hospital em que eles atuam. Em caso de cirurgia de emergência, nós também conseguimos utilizar o robô para realizar as cirurgias. A inteligência artificial desempenha um papel fundamental em diversas áreas. E na medicina, por exemplo, o uso da IA programado por humanos ajuda na otimização do tempo de pesquisas para diversas doenças. Isso resulta em rápidos diagnósticos e tratamentos. De acordo com a Precedence Research, em 2024, o tamanho do mercado global de inteligência artificial na área da saúde era estimado em 26,69 bilhões de dólares. A expectativa é de que em 2034 chegue em mais de 600 bilhões de dólares. A gerente médica de anatomia patológica do Einstein, René Zon, explica como a IA pode ser implantada na medicina. A gente tem usado aqui no hospital inteligência artificial em várias áreas e aqui no laboratório de anatomia patológica a gente começou a usar para detecção da amplificação do HER2 nas neoplasias de mama. Antigamente a gente fazia essa detecção de uma forma manual e hoje em dia, com o auxílio da IA, a gente faz as lâminas e a inteligência artificial vai detectar aquela que tem amplificação ou não, de uma forma bastante segura, bem objetiva, com a contagem de todas as células para saber quem está amplificada e quem não tá. Tem sido ótimo para nossa rotina e os resultados já estão todos validados, perfeitos para uso. Para o HER2, na verdade, a gente já tem o diagnóstico da doença, mas ela tem papel sim para procurar neoplasias precoces. Tem vários algoritmos de inteligência artificial que têm sido lançados com esse objetivo, para detectar precocemente essas lesões. Uma das coisas bem importantes é que a gente usa a IA, mas sempre um patologista médico humano está ali validando essa ferramenta. Então o caso não sai só com a IA olhando, a gente tem que olhar e ver se está tudo certinho. Eu acho que essas ferramentas são super bem-vindas, né? Desde que validadas, perfeitamente acompanhadas, né, com o médico responsável da área, e acho que é o futuro aí para frente. Você acha que vai chegar um momento que o robô vai operar sozinho o paciente? Já houve, né? Já houve uma demonstração onde um robô foi treinado para fazer uma cirurgia de colestectomia. Ele foi treinado, aprendeu e fez uma cirurgia de colestectomia. Da mesma forma que a gente hoje fala da dificuldade de ter um carro autônomo, que ele vai ter que tomar decisão se ele tiver uma situação ambígua, se ele vai atropelar esta pessoa ou aquela pessoa. Isso é impossível, é impossível. Então o robô pode até fazer, mas eu não seria submetido a uma cirurgia exclusivamente feita por um robô sem alguém preparado para supervisionar o robô. De novo, a cirurgia robótica também é um meio em que nós médicos podemos entregar resultados melhores, mas não por conta própria fazer a cirurgia sozinho, porque e essa talvez seja a beleza da medicina, o brilho da medicina, nós somos muito diversos. O robô fez a cirurgia da vesícula, foi o teste, né? Sozinho. A vesícula tem variações anatômicas que são inúmeras. A variabilidade da onde chegam os ductos biliares, ela é enorme. E a gente hoje ainda, com todas essas experiências em laparoscopia, são quase 30 anos fazendo cirurgia de vesícula laparoscópica, a gente vê situações que eu nunca vi na vida. Então como é que o robô vai lidar com uma situação que ele nunca viu na vida? Por isso que eu acho que as tecnologias elas estão aí para nos ajudar e nunca nos substituir. Vou perguntar para o cirurgião. Você fez uma colocação e você encontrou uma variabilidade anatômica. No passado, isso era absolutamente impossível de você poder detectar antes da cirurgia. Hoje você faz exames de imagem, você hoje vai muito mais bem preparado para o campo cirúrgico do que você ia 20 anos atrás? Depende do diagnóstico. Para a vesícula não, porque a melhor identificação é na hora dos ductos, e inclusive com exames intraoperatórios.
Mas hoje, se a gente for operar um tumor intrahepático, até bem pouco tempo atrás, a cirurgia era uma busca, era procurar. Imagina a agulha no palheiro, eu tenho que procurar e achar o tumor. Quanto fígado eu vou agredir para achar um tumor dentro de um órgão sólido? Hoje existe a convergência no meio da cirurgia, da imagem da ressonância, junto com a imagem da robótica, põe uma imagem uma em cima da outra, eu opero o robô sabendo onde o tumor está. Isso acontece em cirurgia de órgãos sólidos, isso acontece em cirurgia torácica para câncer de pulmão, como você vai atingir um nódulo e fazer uma biópsia adequada numa broncoscopia. Existe uma guia, praticamente um GPS, que leva quando há convergências de imagem. Então, essa eu acho que é a beleza da tecnologia, quando você junta duas tecnologias, quando você junta a genômica com o estudo das proteínas, da proteômica ou da metabolômica, quer dizer, a proteína que é gerada num banco de dados, que se relaciona com um banco genético, relaciona com aquilo que a proteína produz, que é o metabólito, para entender melhor uma doença e a forma de atuação, é aí que nós estamos hoje em dia, e por isso que eu vejo que o futuro vai nos entregar ainda situações melhores para diagnóstico, para tratamento e principalmente para prevenção. Avanços no tratamento, no diagnóstico e, sobretudo, na prevenção do acidente vascular cerebral, o AVC. Entre 2019 e 2023, mais de 174 mil óbitos por AVC foram registrados aqui no Brasil. E de acordo com os dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, a região do país mais afetada foi a Sudeste, com aproximadamente 40% dos casos, seguida do Nordeste. E a taxa de mortalidade da doença aumenta consideravelmente com a idade, e isso é refletido nos números do levantamento. A maior taxa foi encontrada em idosos, com 80 anos ou mais, com um número superior a 74 mil mortes, seguidos ainda pela faixa de 70 a 79 anos de idade. E de acordo com o estudo, é possível observar que a diferença no que diz respeito ao sexo dos pacientes é pequena. O número de óbitos no sexo masculino representa 51,3% dos casos, enquanto o feminino, 48,69%. Mapeamentos de características epidemiológicas são fundamentais para a criação e a adoção de estratégias que buscam reduzir a taxa de mortalidade no Brasil. Para falar sobre AVC, nada melhor que convidar a doutora Gisele Sampaio, consagrada professora de neurologia. E ela abriu as portas de vários setores onde ela trabalha para que você possa entender ainda melhor como ocorre esse tipo de afecção. Quais são os sintomas que as pessoas apresentam quando estão tendo um acidente vascular cerebral? Uma das coisas mais importantes em AVC, e você usou o nome derrame, né? A gente educar a população a respeito dos sinais e sintomas dessa doença. Né? O nome leigo para o acidente vascular cerebral, o mais conhecido de fato é o derrame, e ele tem uma característica clínica muito interessante, que ele é súbito, é de uma hora para outra. O paciente está bem, no momento seguinte ele apresenta quais são os principais sintomas. Uma perda de força de um lado do corpo, uma dificuldade súbita para falar, uma dificuldade súbita para sentir um lado do corpo, pode haver problema de visão, principalmente no campo visual, uma dor de cabeça súbita também pode ser sinal de AVC, e isso deve levar um indivíduo de maneira rápida a um serviço que consiga tratar o acidente vascular cerebral. Quer dizer, em casa não tem muito o que fazer, exceto a identificação e a remoção rápida para um serviço que vá atender de maneira imediata. E o tempo, ele tem um impacto importante no desfecho? O tempo é fundamental, Cláudio. Em casa não há nada para fazer para um acidente vascular cerebral que acabou de acontecer. O indivíduo tem que acionar o sistema de saúde de maneira rápida, porque somente depois da realização de uma tomografia de crânio, a gente pode desencadear os tratamentos que podem salvar uma vida e evitar a incapacidade. A gente tem, no acidente vascular cerebral, dois grandes tipos, o isquêmico e o hemorrágico. Quando a gente tem o isquêmico, que é a oclusão de uma artéria, a formação de um coágulo dentro de um vaso sanguíneo do cérebro, a gente tem a morte de mais ou menos 2 bilhões de neurônios por minuto.
Então, o tempo conta e cada minuto pode fazer a diferença para a vida daquele paciente mais para frente. E quais são os fatores de risco para que as pessoas possam desenvolver o AVC? E o que fazer para evitar? Que, evidentemente, a gente tem uma tendência, lógico, sem o fator genético. O acidente vascular cerebral é evitável em até 80% dos casos. Então, se a gente conhecer fatores de risco como hipertensão, diabetes, colesterol alto, sedentarismo e problemas cardiológicos como as arritmias, a gente consegue evitar até 80% dos casos. Então, conhecer os fatores de risco, tratar os fatores de risco é fundamental, porque, claro, a gente fala muito em reconhecimento, a gente fala muito em procurar rápido um serviço de saúde, mas o que vai mudar o ônus da doença no nosso país é evitar que aconteça. Então, a prevenção primária é fundamental, o tratar esses fatores de risco. Qual é a equipe que trabalha a recuperação do paciente que teve AVC? Então, acho que é por isso que eu gosto de trabalhar com AVC, porque AVC é um trabalho de time. Você nunca está sozinho. Então, desde o início. Então, a equipe multiprofissional é fundamental. Os nossos protocolos de indicadores de qualidade no Einstein e no mundo todo requerem que esse paciente seja avaliado por fisioterapeutas, por fonoaudiólogos, para a gente saber se há problemas de disfagia e que podem levar à aspiração. Então, esses pacientes podem necessitar de outras terapias, como terapia ocupacional. A gente trabalha muito de perto com os médicos fisiatras para orquestrar essa reabilitação, né? Então, eles todos são super importantes e o trabalho é sempre um trabalho de time. Quando o paciente tem a suspeita de um acidente vascular cerebral, uma das coisas mais importantes é a realização da neuroimagem de maneira muito rápida. A gente tem que saber se de fato é um AVC, se é um AVC do tipo isquêmico ou hemorrágico, e é super importante também a mensuração dos tempos, né, Ana, para a gente conseguir atender rapidamente esse paciente. Exatamente. E o tempo é primordial no tratamento do paciente. O tempo ideal é de 25 minutos entre a chegada do paciente e a realização da imagem, e isso vai impactar no desfecho e na melhora dele. Nós usamos imagens de tomografia e ressonância magnética para detectar o AVC e também quantificá-lo, detectando hemorragia e parâmetros de perfusão que vão auxiliar na conduta. Usamos também algoritmos de inteligência artificial para detecção e quantificação automática desse AVC, auxiliando assim na tomada de decisão clínica. Nossa equipe de neurohospitalistas funciona 24 horas, 7 dias por semana. E nós atendemos presencialmente os pacientes que dão entrada pelo pronto atendimento do Morumbi. E através da telemedicina a gente consegue dar esse mesmo suporte para os pacientes das unidades satélites e dos hospitais públicos, dos quais a gente é encarregado, mantendo o atendimento do AVC com o tempo, janela adequadas e dando esse suporte imediatamente e encurtando o tempo entre a chegada do paciente e o início do tratamento. Quando o paciente chega e o coágulo não é dissolvido por uma medicação, a gente tem a possibilidade de tratar esse paciente com uma terapia que a gente chama trombectomia mecânica. Então, a gente consegue sacar o coágulo dentro de uma mesa de hemodinâmica e é muito importante, assim como na medicação, que isso seja feito de maneira muito rápida. E para garantir essa agilidade, a gente tem o código AVC, um código sonoro que alerta todas as unidades do hospital, trazendo o paciente com mais rapidez para o procedimento. O protocolo AVC completa agora em outubro 21 anos e desde a sua criação ele foi pensado para garantir a segurança, o melhor tratamento e o melhor desfecho para o paciente. Salvando vidas numa proporção inimaginável. As vacinas têm um papel primordial em termos de saúde pública. Um importante estudo liderado pela OMS, publicado pela revista britânica The Lancet em 2024, mostra que os esforços globais de vacinação salvaram aproximadamente 154 milhões de pessoas nos últimos 50 anos. A análise, que inclui vacinas para 14 doenças, mostra que a imunização é a maior contribuição para garantir que bebês levem uma vida saudável na idade adulta. Desde 1974, a taxa de mortalidade infantil antes do primeiro aniversário caiu pela metade, cerca de 40%, graças às vacinas. Variações em diferentes partes do mundo é um ponto de destaque no levantamento.
levando em consideração maior impacto nas perspectivas de vida em países de baixo e médio rendimento e em locais com sistemas de saúde inferiores, destacando a necessidade de acelerar os esforços para atingir as metas da Agenda de Imunização em 2030, que prevê, além da cobertura de 90%, a redução do número de crianças com doses zero no mundo para menos de 6,5 milhões até 2030. Recentemente, um relatório feito pela Unicef e também pela OMS levantou um dado preocupante: o retorno do Brasil à lista dos países com mais crianças não vacinadas no mundo. O país que havia deixado essa lista em 2023, com 103 mil crianças não vacinadas, passou para 229 mil em 2024. O estudo serve de lembrete para a importância da imunização contra todas as doenças, as quais temos vacinas seguras e eficazes. Para falar sobre vacinas, conversei com o Dr. Cláudio Lem, que falou sobre calendários, efeitos colaterais, mas, sobretudo, a necessidade de cumprir aquilo que exige um protocolo de vacinação mínimo. E por que algumas vacinas você resolve somente com a administração de uma dose e outras você precisa de um reforço? Depende do germe, né? Você tem um vírus, por exemplo, que nunca muta, que é o vírus do sarampo, ou o vírus da febre amarela. Então, você dando uma única dose dessa doença, para essa doença, você vai ter proteção por muitos anos ou até a vida inteira, como é o caso da febre amarela. Mas muitos vírus, como o da gripe, e foi a Covid, né? Que a Covid, acho que as pessoas acompanharam de perto isso, são vírus que têm mutações genéticas deles. Então, eles vão se modificando. Então, a vacina que você tomou, ela até pode continuar funcionando, mas, na verdade, o vírus é outro, porque ele mudou. Então, os cientistas têm que fazer vacinas com partículas desses vírus novos. São os mesmos, mas com modificações. Então, tem que ser feitas mais vezes. São essas as diferenças básicas. E algumas vacinas você tem que dar várias vezes para ir fortificando mais ainda o organismo da pessoa, para que ela mantenha um tônus, né? Que ela mantenha aquela força e ao longo de décadas, né? Porque são crianças e adultos que têm que ser protegidos. E o que são as vacinas ditas vacinas combinadas? As combinadas foram uma sorte da população. Provavelmente a minha avó ou meu pai, e mesmo eu quando criança, para ter uma vacina, por exemplo, contra sarampo, rubéola, cachumba, tomava 3 picadas. A vacina contra a difteria, tétano e coqueluche eram mais 3 picadas. Agora imagina uma criança tomando 7, 8 vacinas com 2 meses, 7, 8 vacinas com 3 meses. Então, os cientistas conseguiram agrupar. Então, em uma única dose, com 0,5 mililitro, né, da vacina, você tem um pool de vários antígenos. Então, elas são dadas juntas, são vacinas combinadas que modificaram, né, o número de picadas. É uma vantagem, né? Os pais já ficam estressados por 2, 3 injeções no mesmo dia. Imagina tomar 7, 8, 9 de uma vez só. Foi um avanço enorme e os bebês agradecem. Quando você fala sobre cepas de vacinas, o que significa isso? Olha, enquanto alguns vírus são únicos, né? Febre amarela é uma cepa só tem um tipo de vírus. Pega um pneumococo, vou dar um exemplo para você. O pneumococo é uma bactéria que é muito grave para crianças pequenas, não só pela pneumonia, mas é um causador de meningite. E são centenas de cepas e tipos, é o mesmo pneumococo, mas como se ele tivesse outro sobrenome, né? É difícil a pessoa entender, mas são pequenas diferenças, né? Com moleculares e que vão deixar ele diferente. Por exemplo, o pneumococo, você tem 20 cepas ou mais causadores de doenças graves. Então, a vacina da pneumocócica das crianças tem que ter 15, 20 cepas, que são 20 em 1. Então, por isso que as vacinas, elas muitas vezes são conjugadas de várias cepas de uma mesma bactéria. Isso foi um grande avanço. E a medicina tem conseguido desenvolver vacina para várias cepas. Então, quanto mais cepas, mais você vai ter uma vacina abrangente. Isso vem mudando. Eu acompanhei nos últimos anos isso. E outras vacinas do mesmo jeito, né? A gripe também, você toma uma vacina só com várias cepas, não tem um só. Tem influenza A, influenza B, então elas são agrupadas numa vacina só. São avanços incríveis, né? A proteção das vacinas é algo que a gente tem que todo dia rezar e agradecer. Às vezes no meu consultório,
Eu falo, né? A primeira vacina foi contra a varíola, do Edward Jenner. A gente tinha que rezar todo dia pelo Edward Jenner, porque isso mudou completamente a história da humanidade. Durante anos, a gente observa que o calendário vacinal ele é intenso na infância. E depois, na fase adulta, isso se torna menos frequente. Alguma explicação de natureza imunológica? Novas doenças surgirão e a gente vai ter aí uma necessidade de vacinação para adultos? O que você pode falar sobre isso? Nossa, esse assunto é extenso, mas eu aqui me orgulho de ser pediatra, porque as crianças, você sabe bem, você tem 2 filhos maravilhosos, né? São o diamante da família, a redoma, né? Se um filho teu tem febre, você sai correndo. Se você tem, você pode às vezes esperar um pouquinho. Então as crianças são muito protegidas, é por isso que os pais, eles buscam fazer várias vacinas nos bebês. Eles sabem que os bebês são mais delicados. E as defesas que a mãe passa, né? As mães passam uma defesa gigante de anticorpos pela placenta, né? E alguns pelo leite materno, e que vão acabando ao longo dos primeiros 6 meses. Então o bebê acaba ficando desprotegido. Por isso que a vacinação do bebê, o forte é nos primeiros 6 meses. As crianças tomam vacinas quando nascem, nas primeiras semanas, com 2 meses, com 3 meses, 4 meses, 5 meses, 7 meses e várias vacinas, porque elas são mais delicadas. E o sistema imunológico dela não teve contato nenhum. Né? Um adulto, ele vai tendo a vida, ele vai tendo contato com muitos vírus e bactérias, e ele vai tendo uma defesa natural. Tem muita gente que, por exemplo, que não tomou vacina de Covid, e se você dosasse os anticorpos, estavam positivos, porque ela teve contato com o vírus, mas não teve a doença, mas ela desenvolveu anticorpos. Isso vale para mononucleose, hepatite, várias doenças. E as crianças, elas estão desprotegidas, então por isso que tem um esforço maior. E os pais, realmente, as escolas exigem carteira de vacinação. Se alguém vai no meu pediatra, a primeira pergunta que eu faço, me mostra a carteira de vacinação. Então existe isso, né? Então você fortalece muito a criança, mas o que não tira a necessidade de um adulto se vacinar, porque ele se perde. O adulto, o organismo é parecido. E o adulto, muitas vezes, ele, se não tiver contato com esse vírus por muitos anos, ele pode ter a doença. Você vê o sarampo agora voltando. Então, você tem que vacinar muito uma criança, né? Por tudo que eu falei aqui, mas nunca abandonar um adolescente. Às vezes o adolescente, aquele gap, né? Aquele intervalo, e o adulto. O paciente que perdeu a carteirinha de vacinação é um risco se você repetir uma vacina para a qual ele já está vacinado, alguma doença. Isso é um risco? Não, de um modo geral não. De um modo geral não, as vacinas podem ser dadas a mais, é melhor tomar mais do que de menos. Mas o que eu recomendo muito, às vezes vem no consultório, chega uma família que não está achando, fez uma mudança de país e não está achando a carteirinha. Então você tem que ir nas fontes. Tanto no SUS quanto em clínicas de vacina, consultórios médicos, tem esses registros. É obrigado. E hoje você também tem muitas dessas vacinas salvas na nuvem da Anvisa. Então dá para você recuperar e desnecessário tomar mais, mas como você falou, se você não achou aquilo, que tome a mais do que de menos, né? Isso a gente vê com frequência na prática clínica. Agradeço muito a todos vocês que ajudaram a criar esse espaço no nosso check-up. Agradeço também a você da nossa audiência que nos prestigiou. E caso você tenha algo, queira escrever, registrar, fazer um comentário, escreva drclaudio@jovempan.com.br. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.